Uma segunda questão que vale a pena destacar e que nós até conversamos na Rádio Bandeirantes logo cedo pela manhã, e é uma coisa que me chamou a atenção, é que o governo não tem projeto para nada. Não é que não tem um projeto nacional, aí já é exagero. Projeto nacional é quando você pensa o Brasil, tem um plano. E o Brasil tinha isso, né? Malemar, no governo Dutra, teve o plano SALT. No governo JK, Juscelino Kubitschek, o célebre plano de metas, né? O crescer 50 anos em 5 e tal. Depois, no governo João Goulart, teve o plano trienal, depois Castelo Branco, o PAEG, aí foi indo, em governos do regime militar teve 3 Plano Nacional de Desenvolvimento. Em suma, havia todo um planejamento, isso parou. Chegou um certo momento da história brasileira, política econômica brasileira, que interrompeu o Ministério do Planejamento, que existia até recentemente, até janeiro. Ele fazia orçamento na prática, não planejava coisa alguma. Ele foi criado, vai lembrar, o Ministério do Planejamento do governo João Goulart. O primeiro ministro do Planejamento foi o Celso Furtado. Bem, grande economista brasileiro de renome internacional, respeitado internacionalmente e tal. Mas o que chama a atenção é que o governo não tem projeto. Tem projeto para absolutamente nada. É um caos, é uma bagunça. O presidente não consegue coordenar absolutamente nada. Ele não coordena nada, o presidente, né? Não tem capacidade intelectual para tal, desconhece os principais assuntos do país, não tem experiência de coordenação. Ele nunca presidiu nenhuma reunião na Câmara dos Deputados durante 28 anos. Uma reunião de comissão, por exemplo, que é uma coisa simples, ou foi relator de algum projeto, nada. Ele era um zero à esquerda, né? Então ele não tem experiência. Quem o cerca ali no Palácio do Planalto, idem. Para a estranheza minha até inicial, eu imaginei, por exemplo, que o general Augusto Heleno teria capacidade de articulação, de coordenação por experiência, por exemplo, no Haiti, comandando as tropas da ONU. Não. O general Heleno é um desastre. Ao contrário, ele referenda tudo de errado que faz o Bolsonaro. É uma coisa assim inacreditável, as bobagens que ele faz referendando o presidente da República. Então, você não tem uma coordenação dentro do Palácio Planalto. Nos ministérios fora, nada. Por exemplo, o Ministério da Economia é um vazio, né? Não tem nada. Aquela ideia que o Paulo Guedes era um gênio da raça, ia tirar o Brasil do atraso, ia fazer tudo, conversa fiada, né? Só ficou defendendo de forma monotemática, defendendo até certo ponto a reforma da Previdência, que depois, a reforma, quando estava na parte final de tramitação, não terminou na Câmara dos Deputados, para votar o relatório da comissão e depois no plenário, ele nem apareceu e o projeto já passou a ser outro. A PEC passou a ser um produto muito mais da Câmara dos Deputados do que no Ministério da Economia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ministro não tem o que apresentar ao país. Então, passou na primeira votação, o segundo turno vai ser em agosto, na Câmara dos Deputados, depois vai ao Senado, tudo aquilo que nós já falamos N vezes, que vocês já estão cansados de saber, né? O governo não tem o que apresentar. Aí, como a economia está estagnada, né, nós não temos ainda o resultado do segundo trimestre, abril, maio, junho. O primeiro trimestre foi crescimento negativo. Se tiver um crescimento negativo no segundo trimestre, tecnicamente, recessão. Né? Mas sabe-se, os organismos internacionais já sabem, o próprio governo já reconheceu o tal de mercado, que nunca me apresentaram, se alto ou baixo, gordo ou magro, mas existe uma coisa chamada mercado, que parece que tem vida própria, né? Como eu sempre falo, o mercado também já tem as suas previsões muito baixas, no máximo de 0,8, um crescimento, portanto, pífio. Deve ter um crescimento, alguns falam em 0,5, abaixo do crescimento demográfico, que é uma tragédia para o país, uma enorme tragédia para o país. Né? Não custa relembrar, eu já citei tantas vezes, o relatório da consultoria do professor Afonso Celso Pastore, que já foi presidente do Banco Central no governo Figueiredo, né, mostrando que nesse ritmo o Brasil vai dobrar a renda per capita em 33 anos. Você imagina, mais de 2 séculos para dobrar a renda per capita. É um absurdo isso daí. Coisa que não existe. Né? Um absurdo. Ou seja, então está parado. E ele não sabe o que fazer, porque ele não pensa, ele não tem uma visão macro da economia. O ministro da Economia, o gênio da raça que não tem um livro, não consegue ter uma visão macro. Ficou fazendo o que durante todo esse período? Ele é um especulador do mercado financeiro. Né? Isso. Né? Não sabe. Ele não conhece o Brasil. Ele tem muitos estados que ele nunca andou. Ele, se colocar um mapa do Brasil e pedir para identificar 20 cidades que você antes determina, ele não sabe colocá-las no mapa.
O sujeito ficou em Chicago, depois ficou no Rio de Janeiro especulando. Né? É isso, é um especulador do mercado financeiro, ganhou muito dinheiro, etc., mas nunca produziu nenhum palito de fósforo e não conhece o Brasil. Né? Bem, o que acontece? Não tem o que fazer. Ele então agora quer aquecer a economia que está estagnada. Aí inventaram semana passada o Fundo de Garantia. Ah, Fundo de Garantia! Que foi criado em 66 no governo Castelo Branco. Bem, vamos lá, tal, vamos pegar o dinheiro do Fundo de Garantia. O dinheiro do fundo, os recursos do Fundo de Garantia são importantíssimos para os investimentos, né? Na área da moradia popular, que no programa hoje conhecido como Minha Casa e Minha Vida, que vem da gestão Lula-Dilma, né, das gestões Lula-Dilma, tal, na área de saneamento básico, etc, etc. Esses recursos vêm do Fundo de Garantia. Aí, o governo resolveu falar assim, não, vamos liberar os recursos do Fundo de Garantia, etc, tal, papá, não sabia quando, não sabia bem o valor. No governo Michel Temer foi feito também isso, e a média foi de cerca de R$ 1.700, a média dos saques, tal. Aí, agora não sabia, tal, o próprio presidente hoje, pela manhã, disse assim, não está ainda decidido mesmo qual vai ser o valor a ser sacado, não sabia. Agora estão falando que vai ter um saque anual e estabelecendo um valor de 500 reais. Né? Em torno disso, a questão do saque. O que pode criar problemas sérios ao fundo de ficar descapitalizado. Porque o fundo faz investimentos de longa maturação. Né? E são recursos indispensáveis para as obras de infraestrutura, os recursos vêm do Fundo de Garantia. Hoje mesmo, na Folha de São Paulo, tem um bom artigo do professor Delfim Neto, ministro várias vezes, de vários governos, de várias pastas, dizendo isso, olha, essas medidas populistas tomadas de última hora para crescer, essa medida, eles calculam que pode gerar um crescimento positivo do PIB de 0,3%. Então, para crescer 0,3%, você pode colocar em risco o Fundo de Garantia. E uma série de obras que estão vinculadas ao Fundo de Garantia é uma enorme irresponsabilidade. Isso que é populismo, isso que é velha política, isso é velha política. Né? Quando eu digo que o Bolsonaro é o exemplo mais acabado da velha política, é isso. Então precisa arrumar um jeito de crescer. Tá? É igual o Lula. Lula fazia isso. Dilma, a nova matriz econômica, aquelas loucuras que a Dilma fez, isso aqui é um exemplo de loucura. Precisamos arrumar um jeito de crescer de qualquer jeito. Vamos incentivar o consumo, vamos fazer como tal? O Fundo de Garantia. Mas é um absurdo. Mas é para mostrar o amadorismo da gestão econômica. Paulo Guedes é um amador. Além de incapaz, é amador, especulador, nunca foi gente da raça coisa alguma e está fazendo um ato que coloca em risco o Fundo de Garantia. E aí, hoje eles estavam animadíssimos, ontem, né? Aí veio a história do gás. Eu não entendi quando de manhã nós noticiamos a questão do gás, e aí vinculando o Fundo de Garantia ao gás, para mostrar o amadorismo do governo, falar assim, olha, precisa baixar o preço do gás? Precisa. É verdade, o Brasil tem reservas, tem as compras da Bolívia, que o governo atual tem de rever esse pagamento à Bolívia. Porque nas gestões Lula-Dilma, resolveram aumentar o preço que o Brasil pagava pelo gás. Deram dinheiro de graça para o Evo Morales, uma montanha de dinheiro. Tem de rever isso. Porque sabe qual a alternativa, qual o mercado que a Bolívia tem se não vender gás para o Brasil? Nenhum. Quer dizer, o único comprador do gás é o Brasil. Então é o Brasil. Então nós estamos na negociação, uma posição de força. Né? Mas, porém, o governo acho que não sabe disso. Né? Bem, e nós temos o gás também, da plataforma continental, etc, etc, etc. Então tem de baixar o preço do gás, que é caro, tem de baixar. Especialmente para as classes populares, para os mais pobres, entenda-se. Então abaixa o preço do gás e está resolvido. Não, aí veio com uma ideia exótica, que é a seguinte, vocês sabem que o botijão menor tem 13 quilos, né? Que é comprado por todo mundo, tal, o botijão de 13 quilos. O governo veio que a ideia é o seguinte, que agora o botijão, você pode chegar na revendedora, naquela pequena revendedora onde você compra o botijão de gás, etc, tal, e pedir 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos ou 13 quilos, você vai escolher. Como que, se fosse possível, primeiro o pequeno revendedor ter uma estrutura para receber o gás in natura, vamos chamar assim, né? E aí ficar injetando nos botijões. E segundo, né, as condições de segurança para isso. E terceiro, se efetivamente você vai ter 13 quilos ali ou não, porque uma das grandes questões também é que havia fraude na venda dos botijões, de 13 quilos tinha 10, 11, 12, né? É um absurdo, inventaram isso, e aí o ministro falou, o ministro nunca comprou um botijão de gás na vida,
Nem sabe o que é botijão de gás, não tem a mínima ideia. Né? Quer dizer, então, e aí eu fiquei pensando nas milícias, no plural, no Rio de Janeiro, que dominam parte da cidade, e é considerado normal elas dominarem parte da cidade. Ninguém fala, acho que só eu e alguns, que é um território liberado, sob controle das milícias. Lá a lei e a ordem, entre aspas, é da milícia, é ela que impõe. Né? Cria o seu próprio sistema legal. Né? E seu sistema econômico, tudo passa pela milícia, o transporte, a segurança, a construção de prédios clandestinos, o gatunete, a ligação clandestina à net, e o gás, por exemplo, além da água, etc. O gás. Né? Então nós vamos, eu queria saber no Rio de Janeiro como seria feito isso, estou curioso de saber. Então é um absurdo, então o governo não sabe o que fazer e quer dar alguma notícia positiva, aproveitando esse interregno, que é o momento que o Legislativo e o Judiciário estão em recesso. Então ele quer produzir alguma notícia, mas elas não têm consistência. Deu para vocês entenderem, não tem consistência nenhuma esse governo. Né? É inacreditável, além das loucuras feitas na educação, nas relações exteriores, no Ministério da Damares, etc., e as loucuras que o presidente não para de falar, de quinta-feira até ontem especialmente, ele estava infernal, falando coisas tenebrosas, tal. Você não tem nenhuma parte assim um pouco mais sã, que consiga construir o governo propostas viáveis, racionais, pensadas, refletidas e com objetivo a ser atingido. Porque o do Fundo de Garantia é um exemplo, é uma bagunça, eles não têm objetivo a ser atendido. Cada hora falam um valor, cada hora falam o que vai ser sacado, de que forma. Em suma, uma improvisação absoluta, né? E os dois exemplos que eu dei para mostrar como esse governo é confuso, não tem projeto nenhum, foi a questão do Fundo de Garantia e essa questão do gás. Bem,